Oi, bom dia. Tô aqui para falar com vocês sobre Obadias. Vamos continuar o estudo bíblico de quinta-feira. Dá um like no canal ou reage aqui no WhatsApp pra gente saber se tá indo bem, se tem alguma dúvida, se tem alguma questão, se vocês estão lendo, porque são profetas que pouco se leem, né? Como eu falei pra vocês, eu nunca vi um cara pregar Obadias. Nunca vi ninguém, sério mesmo. E se você conhecer alguma pregação sobre Obadias, manda pra gente. Manda no meu particular, por favor. Ou manda aqui no like do canal, no canal, pra gente saber. Tá? Mas assim, nunca vi. Se você conhecer alguém, pode ser a pregação mais louca que você já ouviu. Manda pra gente dar uma melhorada no feed aqui. Né? Na semana passada, eu falei um pouco sobre o 1 a 4. Que são trechos pequenos, mas que tem um calhamaço de informações, porque ele é um profeta pequeno, mas ele tem muitas informações. Ele está profetizando contra Edom, que são os filhos de Esaú, que participaram das invasões contra Judá. E aí o profeta se levanta para dizer que Edom está pisando na bola, é ladrão. Tem uma série de acusações do comportamento de Edom, que saiu do mesmo ventre que saiu Judá, que é Jacó. A mesma guerra de Esaú e Jacó se prolonga nas gerações, mesmo eles tendo se reconciliado. Parece que as histórias são cíclicas, então eles estão repetindo ciclos. E aí, Obadias, que ministra nesse período de 800 a 500 a.C., que puxa, 300 anos, quem é que vive? Ninguém. Mas é uma profecia que perdurou nesse período, batendo em Edom, fala sobre esse comportamento de Judá e esse comportamento de Edom, que é o norte, que é Israel. Eu quero ler para vocês hoje de 5 a 10, para a gente meditar um pouco em algumas coisas que eu vou pontuar. O 5 a 9 fala sobre o caráter de Edom. Então diz assim: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os tesouros escondidos. Todos os seus aliados te levaram para fora dos limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem do teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Olha, tem alguns pontos interessantes aqui. Primeira coisa que o profeta pergunta: se viessem ladrões ou vindimadores, não deixariam cachos, não deixariam objetos? Quer dizer assim, o ladrão convencional e o vindimador, ele não tira tudo, ele tira apenas o valioso. O ladrão tira o valioso, ele não leva tudo. Ele leva apenas o valioso. Só em alguns casos que a gente tem, né, relatos recentes de que tudo vale dinheiro. O ladrão convencional, na cabeça do oriental, não entra numa casa para roubar tudo, rouba o essencial. E o vindimador, quando vai fazer a colheita, ele também não tira todos os cachos, ele tem que deixar alguns da produção. É praxe de colheita. Mas no caso de Edom, vai arrebentar, vai tirar tudo, vai levar tudo, porque Edom está completamente destruído. A águia forte vai ser devastado. E aí o texto está dizendo que os parceiros vão roubar, vão criar emboscadas. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Quer dizer que além de ser completamente devastado, além de ser completamente destruído, além de ser completamente furtado, aqueles aliados, e aí eu volto no ponto das alianças idólatras, porque os profetas sempre pontuam isso. Quando a gente faz alianças idólatras com pessoas ou povos que adoram outros deuses, isso é fato. Nós seremos emboscados. Então aqueles que são aliados vão roubar a paz. Vão roubar. Aqueles que comem o teu pão vão te roubar, diz a palavra. E aí, ele diz assim: não acontecerá naquele dia que farei perecer os sábios. Não acontecerá. E o entendimento do monte de Esaú é uma pergunta. Não acontecerá que eu farei isso? Diz o Senhor. E aí eu quero mencionar uma coisa muito interessante, porque aí no 9 ele fala assim: os teus valentes de Temã estarão atemorizados para que o monte de Esaú seja exterminado pela matança. Ele está dizendo do fim de uma escola de sabedoria. Temã é uma referência a Edom. E sabe quem é de Temã? É o
o amigo Elifaz. É o Elifaz? É isso mesmo. É o amigo de Jó. Elifaz. Porque em Edom tem uma escola de sabedoria muito famosa. E quando você lê os textos de Jó, você pode procurar lá em Jó 2:11. Quando você lê os textos de Jó, vai ter uma menção em 2:11 sobre um dos amigos de Jó que é de Temã, que é desta escola de Edom, sobre sabedoria. E o Senhor vai dizimar esta escola. Você também vai encontrar a referência a Temã em Jeremias 49. O Jeremias 49, na verdade, o profeta Jeremias, a partir do 46, faz um bloco todo de profecia contra nações. E no 49, em Jeremias, do 7 ao 22, a gente vai ter uma profecia contra Edom. E Jeremias também vai falar de Temã, da sabedoria e das destruições do entendimento. Então, assim, Temã é conhecido como um centro de conhecimento. Elifaz, que é um dos amigos de Jó, vai encontrá-lo, é de Temã. E Jeremias profetiza isso também, que a sabedoria que é associada a Temã seria dizimada por um tempo de invasão. Lembrando que pode ser que Obadias e Jeremias sejam compatíveis. Pode ser, porque está dentro dos mesmos 300 anos. Jeremias está por volta do ano 700, 620, 700, por aí. A gente fala de 80 anos como se fosse nada. Mas, na verdade, para longos prazos, isso é pouco mesmo. Então, eles são meio que contemporâneos. Os dois profetizam contra Edom. Então, um amigo de Jó, a escola de sabedoria de Temã, todos eles estão no pacote da destruição, porque o Senhor diz que vai visitar os montes e exterminar cada um com a sua matança. E aí, eu quero ler o 10 para encerrar esse tempo, falando sobre a condenação de Edom. Por que Edom foi destruído? A gente tem 3 grandes motivos que o profeta pontua por que Edom foi invadido, foi tocado pelo Senhor. E hoje eu vou falar de um, que é a falta de fraternidade. Olha só. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobriu-te-á de vergonha e sereis exterminados. Se você ler a trajetória dos irmãos, você vai ver que eles brigaram no ventre. Aí o Jacó tomou a primogenitura de Esaú por causa da lentilha. E depois Jacó tomou a bênção de Esaú. Então, assim, uma coisa que eu queria perguntar pra você pensar, é que a história é muito estranha. Porque, assim, existem alguns teólogos que posicionam esse castigo de Edom por ele ter feito mal a Jacó. A pergunta é, quando que ele fez mal a Jacó? Porque, assim, Esaú, tecnicamente, não fez mal a Jacó. Os dois brigaram e Jacó é um enganador. Então, Esaú é roubado Esaú tem que lutar no ventre para sair primeiro, porque Jacó quer porque quer. Então, eles brigam. Quem tá certo? A gente não sabe. Mas a gente sabe de um amor de Deus por Jacó. E de uma presença de Deus por Jacó, e de uma aproximação de Deus por Jacó. Então eu pergunto, Esaú se afastou ou ele foi depreciado pelo Senhor? Né? É uma pergunta. Você pode ter várias orientações. Só não vamos ficar entrando em causa israelita, tá? Moderna. Eu não quero entrar em causa israelita moderna. Eu quero falar da história do passado, que veja bem. Jacó brigou com o irmão e tirou a primogenitura dele depois, mas no ventre foi de Esaú. Jacó tirou a primogenitura dele por causa de um prato de comida. Isso me leva a pensar que Esaú era meio tapado, porque para trocar uma primogenitura, que não é só o direito de ser mais velho, mas é o direito da herança, é o direito das posses, é o direito de mandar na casa. Ele trocou tudo por um prato de comida. Eu acho que ele, né, meio burro, né? Não é que ele vendeu porque ele não tinha interesse. Eu acho que Esaú era meio tapado, mas enfim. Ganhou no ventre, mas quando cresceu, perdeu um pouco de massa da cabeça e perdeu na comida. Depois eles brigaram mais algumas vezes, lutaram em combates, e aí no final, se não me engano, em Deuteronômio, eles têm histórias de reconciliação. Eles fazem as pazes e ficam bem. E se perdoam, se abraçam, choram. Então, assim, houve uma reconciliação. Só que as nações mantiveram relações de inimizade. E Edom começou a se desenvolver como uma nação de pilhadores. Os pilhadores que moram nas montanhas. E pilharam os seus irmãos, muitas vezes. 3. 2 diretamente e 1 indiretamente. Ou melhor, 1 indiretamente e 2 diretamente. Pilharam seus irmãos. Então, a rivalidade geracional continuou. E o profeta acusa Edom, e não Esaú, mas menciona Jacó. Você foi violento com o seu irmão. Isso me traz à memória, amados irmãos e irmãs, que existe na Bíblia um item que perpassa por todos os textos e que Jesus bateu mais diretamente, que é a questão do perdão. A história dos dois devia ter criado nas nações um clima de perdão. Mas algo aconteceu no percurso que uma nação se desenvolveu na pilhagem e nas invasões e a outra nação não se desenvolveu economicamente para combater isso. O Sul
ficou agrícola, não virou uma grande nação, não desenvolveu exército, não desenvolveu arma, então ficou passível de muitas outras invasões. Mas o profeta disse para Edom: você não foi fraterno com seu irmão. Isso me lembra outra história de problema de fraternidade entre irmãos. Beleza? Vocês têm uma tarefa. Me diz qual foi a outra história de problema de fraternidade entre irmãos. E me coloca um pouco sobre a sua opinião desse desenvolvimento relacional. Os irmãos que brigaram, e todos os irmãos brigam, se reconciliam, mas parece que a história andou repetindo por aí nesses tempos. E Obadias bateu nessa tecla. Me diz se você concorda com isso. Tá bom? Deus abençoe e bom dia.